Você já se perguntou por que milhões de pessoas creem que Muhammad é mensageiro de Deus? Creem que ele é o último dos profetas, o selo da profecia. Declaram que não existe divindade que merece adoração a não ser Deus. E declaram que Muhammad é seu mensageiro, é enviado por Deus com a sua orientação. Será que existem evidências, existem provas que confirmam que realmente Muhammad é um mensageiro enviado por Deus? Esse é o nosso assunto, as evidências da profecia. Em primeiro lugar, vamos refletir sobre por que falar sobre evidências, sobre provas da profecia. Por que devemos falar sobre esse assunto? Por que devemos entender sobre esse assunto? Porque esse assunto fortifica a nossa crença, fortifica a nossa fé. A fé, ela não pode estar baseada em suposições, em conjecturas. Dessa forma, a gente entende que a religião para o muçulmano é uma ciência exata, ou seja, a religião é baseada em provas exatas, em sinais que são enviados por Deus e são trazidos por aqueles que foram os mensageiros de Deus Altíssimo seja. A crença deve estar baseada em conhecimento, em raciocínio, em razão, reflexão. Não podemos seguir a religião de forma cega. Seguir a religião porque é a tradição dos nossos pais, ou é a tradição que existe no local ou na época em que vivemos, ou seguir a religião por inspiração, ou porque achamos aquilo bonito, porque alguém falou uma palavra e isso tocou no nosso coração. Esses não são critérios para você identificar a verdadeira religião de Deus. Então, falamos sobre as evidências da profecia para fortificar a nossa crença e termos a plena convicção de que Muhammad é mensageiro de Deus. E para basearmos a nossa religiosidade, a nossa crença, a nossa adoração a Deus em conhecimento, reflexão e raciocínio. Podemos afirmar com toda a convicção, então, que a religião é racional. A religião é uma ciência que aprendemos e que entendemos com provas e evidências. Em alguns versículos do Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo seja cita a reflexão, nos ordena a refletir, a raciocinar. Vamos ler alguns desses versículos nessa breve introdução. Deus Altíssimo seja dize, ou seja, Muhammad, diga a eles, se Deus quisesse, eu não o recitaria para vós. Ou seja, se Deus quisesse, eu não estaria a recitar o Alcorão para vós. E nem vocês iriam ter conhecimento dele. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ. Eu vivi uma vida inteira junto com vocês antes dele. Ou seja, vivi cerca de 40 anos antes que esse Alcorão seja revelado a mim. Aí depois, no fim do versículo, vocês não raciocinam? Então, Deus chama a atenção do ser humano para que raciocine, para que conclua que esse é o mensageiro de Deus através daquilo que ele fala, através da sua reputação antes dele ser o mensageiro enviado à humanidade como orientação. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala também nos alerta sobre a importância de pensarmos, refletirmos sobre a orientação de Deus, sobre a mensagem que ele revela. Ele diz assim, eu vos alerto com uma coisa, que se levantem a Deus em pares ou individualmente, e depois pensem, não há loucura em vosso companheiro. Então pensem, esse vosso companheiro que declara que é mensageiro de Deus, ele não tem loucura. Aí depois Deus diz, إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Ele é tão somente um admoestador, alguém que alerta sobre um castigo severo. Em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala cita que quem conclui que Muhammad é realmente mensageiro de Deus são aqueles que têm o conhecimento. E os que obtiveram o conhecimento
a sabedoria, sabem que o que te foi revelado por teu Senhor, ele é a verdade e que conduz ao caminho do poderoso, do laudabilíssimo. Quem é que conclui isso? Aqueles que têm o conhecimento. Em outro versículo, Deus Altíssimo Seja cita que a religião, a crença, não pode estar baseada em suposições, em conjecturas. Vamos ler o versículo e finalizar essa primeira introdução sobre as evidências da profecia. Deus Altíssimo Seja disse, e a maioria deles não segue senão conjecturas, suposições. Certamente a conjectura de nada serve frente à verdade. Certamente Allah é conhecedor do que fazem. E aí depois vem uma conclusão racional. Aí Deus diz, e não é possível que esse Alcorão tenha sido produzido por outro além de Deus. Pelo contrário, o Alcorão é a confirmação do que antecedeu e uma explicação detalhada do livro, que sem dúvida é revelação do Senhor do Universo. Isso significa que devemos pensar, refletir e se certificar se Muhammad é realmente um mensageiro de Deus. Isso significa também que existem as provas, existem as evidências da verdadeira profecia. E ao apresentar essas provas, essas evidências, muitas pessoas irão crer. E aqueles que já creem irão fortificar a sua fé em Muhammad como mensageiro de Deus.